Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE aqui pela Rádio Defensoria. Como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha. Já te convido desde então a participar aqui desse nosso bate-papo, porque hoje nós vamos falar da rede nacional que une jornalistas na defesa dos direitos da primeira infância. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Vanessa Vieira, jornalista, que vai nos trazer todas essas informações. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Uma satisfação mais uma vez estar aqui na Rádio Defensoria para falar sobre mais um assunto voltado para o jornalismo. Maravilha. E a gente que agradece você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui compartilhando com a gente. Então, Vanessa, você tem aí uma trajetória, né, muito consistente com pautas aí sociais de educação. E o que te motivou a olhar com mais profundidade para a primeira infância com o tema de cobertura jornalística? Então, Adriana, as pautas relacionadas à educação são algo que me encanta há algum tempo. E desde 2019 eu faço parte da Associação de Jornalistas de Educação, que é a GEDUCA. Fui, inclusive, selecionado no edital, fiz reportagem num tema mais abrangente, falando sobre educação de uma maneira mais abrangente. Mas em 2021 surgiu uma oportunidade para mim, que eu consegui aliar um pouco desse trabalho que eu já fazia, voltado para os direitos humanos, né, especificamente com educação, e com primeira infância, que é um tema para a gente aqui em Boa Vista, que é muito falado, né? Não sei se em outras cidades, se em outros estados, isso é tão falado como é falado aqui em Boa Vista. Que quando a gente chega aqui em Boa Vista, quando a gente vai ali na Avenida Nigarcês, quando a gente chega ali, bem-vindo à capital da primeira infância, bem-vindo a Boa Vista. Isso. Então, esse é um tema muito batido, né, principalmente pela Prefeitura de Boa Vista. Então, foi algo que me chamou a atenção. Surgiu uma oportunidade de uma bolsa, de um edital de jornalismo, pelo Dart Center for Journalism and Trauma da Universidade de Colômbia. E eu fui uma das selecionadas. Foi o primeiro edital que foi aberto para Brasil, Colômbia e Venezuela, salvo engano. O terceiro país eu vou ficar devendo agora, não me recordo direito. Mas foi uma união de 12 jornalistas desses países, né, de países da América do Sul, que iam falar especificamente sobre primeira infância. Então, nós passamos 6 meses tendo aula à distância, infelizmente, que era aquele período de pandemia, bem pesado em 2021 ainda. Então, por mais que a gente estivesse fazendo um curso pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, mas a gente estava remoto, né? A gente não teve nem oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Tanto os mentores quanto os colegas que participaram dessa capacitação, digamos assim. Então, por 6 meses, eu estudei um pouco mais sobre primeira infância e produzi uma série de reportagens sobre primeira infância. Sobre qual aspecto? Falando de crianças de origem venezuelana ou nascidas na Venezuela e que vieram para cá muito pequenininhas ou que têm os pais venezuelanos e nasceram aqui no Brasil, portanto são brasileiras de direito, né? Mas têm uma origem venezuelana porque na sua casa, ou no local onde moram, falam espanhol, tem uma cultura completamente associada à Venezuela. E falei dessas crianças, como é que era o crescimento, como é que era o desenvolvimento dessas crianças na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos. Então, primeira infância, até é bom explicar, né, é de 0 a 6 anos. Então, é todo o desenvolvimento dessa criança até os 6 anos de idade. E a primeiríssima infância são os primeiros 3 anos, mais ou menos, né? Então, é um momento de muito desenvolvimento para a criança, que ela está aprendendo basicamente tudo na vida dela. É a base de tudo, né? É a base de tudo, começa. Justamente. Então, como é que era o desenvolvimento dessas crianças numa cidade que se diz capital da primeira infância, mas que essas crianças vivem em abrigos, vivem em ocupações espontâneas, vivem na rua. Então foi uma série de 4 reportagens que eu fiz pelo Correio do Lavrado, que é o meu site, uma iniciativa independente que infelizmente está fora do ar atualmente, mas que ficou mais de 5 anos e meio no ar, e que a gente falou sobre isso. Né? Um tema muito importante, O gancho da reportagem era desenvolvimento em refúgio, né, que era justamente tratando. Então, numa primeira reportagem, eu abordei uma família
que estava sendo separada pelo processo de interiorização. Porque naquele período da pandemia, não sei se você se recorda, Lembro. mas as pessoas que vinham da Venezuela estavam entrando aqui no Brasil de maneira irregular, porque estava fechada a fronteira. Né? Então as pessoas elas estavam numa situação irregular, então elas não tinham documentos. Como a bebê deles nasceu no Brasil, ela tinha o direito a ser registrada, o que já foi uma dificuldade, porque os pais não conseguiam registrá-la, porque eles estavam em situação irregular no Brasil. Então imagina, uma criança nascer em solo brasileiro e não ter direito a uma certidão de nascimento porque os pais estão numa situação irregular no Brasil. Que situação, né? Então essa foi a primeira história que a gente contou. E aí o que aconteceu? A bebê foi registrada, a mãe conseguiu a sua regularização por conta da filha, mas o pai não, né? Porque ainda tinha essa questão dos indocumentados. Eles conseguiram a interiorização, a mãe e a bebê, e o pai teve que ficar aqui. Então ele ainda levou um tempinho para chegar, né, ao local onde para onde a família ia. Então a gente acompanhou, conversou com eles e acompanhou a despedida deles. Nossa. No aeroporto. Então ele segurando a filhinha dele ali, que tinha 4 meses na época, e ele falava assim: eu não sei quando que eu vou ver a minha filha de novo. Então, como essa criança vai se desenvolver, como ela se desenvolveu nesse período, sendo que ela já nasceu numa situação precária, ela passou um tempo sem direitos, sem acesso a direitos, os pais dela estavam se separando fisicamente, né, para dar uma oportunidade de vida melhor para ela. Então essa era a nossa primeira história. E outras histórias que a gente contou também, pessoas que moram em ocupações espontâneas, como é que era criar crianças, bebês, naquela situação totalmente de vulnerabilidade extrema, né? Justamente. A gente também entrevistou uma moça que estava gestante, que veio para o Brasil, não sabia que estava gestante ainda, já descobriu aqui no Brasil, e quais eram os direitos que ela tinha. Então aqui em Boa Vista a gente tem um programa da Prefeitura de Boa Vista que é a Família que Acolhe, mas ele tem determinados pré-requisitos para a pessoa ser aceita naquele programa. Acredito que já tenha mudado alguma coisa. Essa foi uma reportagem que eu fiz em 2021. E são inúmeras situações que requer aí rever, né, cada um desses casos. Justamente. Então, tinha uma questão ali de idade da mãe. Então se for uma adolescente, ela já é aceita, né, independente do período gestacional. Mas basicamente era período gestacional, então era até a 20ª semana de gestação. A mãe ter uma situação de vulnerabilidade econômica. E, enfim, tinha alguns outros... E aí tinha uma questão que era muito, assim, que pegava muito, que era ter um CPF, ter um CAD único. E essas pessoas não tinham esse acesso. E elas também não tinham esse tipo de informação. Então, pra gente só reforçar a importância da informação chegar às pessoas, né? Que as pessoas, elas têm os direitos, mas às vezes elas não sabem que ela tem direitos. E quando ela tem esse acesso, mas eu não tenho o documento que precisa. Então, a gente conversou também, ela estava conseguindo fazer o pré-natal, mas ela não sabia que ela tinha direito a ingressar no Família que Acolhe, que é um programa que atende as crianças, né, atende da gestação até os 6 anos de idade, com oficinas, com diversos atendimentos, mas ela tinha o direito, mas ela não tinha o direito ao mesmo tempo, porque ela não tinha um documento. Que complicado, né? Então, foi um tema que me interessou bastante, porque trata de várias coisas ao mesmo tempo. Trata de desenvolvimento, trata de direitos humanos, trata de migração e refúgio, né? Então, é um tema muito amplo que aqui em Boa Vista a gente consegue atender, né? Consegue... Até porque nós somos portas de entrada, né? O maior fluxo, eu acredito, que entra aqui através de Roraima. Então, essas situações inusitadas que você presenciou, que viraram aí muitas pautas para você estar falando sobre o assunto, realmente muito em alta, porque a gente aqui, quanto Roraima, vivencia tudo isso. E você falou que é uma rede de jornalistas que trabalha nessas questões aí da primeira infância. E você aqui de Roraima abordou os temas aí em alta, com certeza, sobre a migração. E a rede jornalista pela primeira infância parte da ideia de que jornalismo ele pode ser aí um instrumento de transformação social. Como é que tem sido participar dessa iniciativa e o que mais te inspira nesse trabalho? Essa é uma iniciativa bem recente, a Rede de Jornalistas pela Primeira Infância, é uma iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma instituição que atua pela primeira infância no Brasil. Então já fiz alguns outros trabalhos com eles, né, e fui convidada a participar da rede.
eu e outras dezenas de jornalistas pelo Brasil. Então tem colegas de São Paulo, colegas do Rio de Janeiro, colegas de Alagoas, enfim, várias pessoas de várias realidades diferentes, mas todos com um objetivo em comum, que é falar sobre primeira infância, que é abordar primeira infância nas nossas reportagens. E isso aí tanto em veículos de comunicação tradicionais, como em veículos independentes, como era o meu caso, né? E a gente está falando aqui também sobre primeira infância. Então, na comunicação pública, a gente também consegue falar sobre isso. Então, é uma iniciativa muito recente. A gente já tinha sido convidado alguns meses atrás, mas semana passada que foi realmente efetivado. Então, a gente conseguiu dar publicidade a isso, né? Colocar ali a nossa fotinha com o jornalista pela primeira infância e tal. Então, a gente conseguiu compartilhar sobre isso nas nossas redes, que é justamente para a gente começar a falar mais sobre a primeira infância. Ainda é um tema muito nichado, digamos assim, né, em que poucas pessoas falam. Às vezes, uma mãe ou o pai que está começando, ele começa a estudar, começa a ver muita coisa, então acaba se interessando. Mas jornalistas ainda são... A gente já tem uma rede aqui, mas ainda são poucos pela dimensão do jornalismo que a gente tem no Brasil. Então as pautas ainda são poucas, estamos engateando, estamos na primeira infância ainda, né, do jornalismo. Isso é muito importante. Falando sobre primeira infância. Tá falando sobre a primeira infância, é a base de tudo. Tanto a gente falando em todos os âmbitos e fases da vida e até falando em questões de saúde também, tudo na primeira infância ali requer esse olhar mais especial. E a infância, ela costuma ser aí uma pauta, né, invisibilizada ou tratada aí apenas de forma institucional. E como é que você enxerga os desafios também, as possibilidades de cobrir esse tema, né, de forma mais sensível, profunda e humana, que é dessa forma que você vem fazendo também. Você escolheu o tema, falar sobre migração. Tem outras pautas também que você já abordou, já falou sobre? Assim, as pautas que eu produzi foram basicamente sobre primeira infância e imigração, né, relacionadas. Mas o ano passado eu tive a oportunidade de ser mentora de duas equipes de jornalismo, uma de São Paulo, do Desenrola e Não Me Rola, e outra da Bahia, o Conquista Repórter, que essas duas equipes de jornalismo, digamos assim, foram selecionadas no edital da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, e estavam produzindo matéria sobre a primeira infância. Basicamente aquilo que eu fiz em 2021, essas equipes estavam fazendo no ano passado com a AJOR e com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E aí eu fui mentora dessas duas equipes, né, do Desenrola e do Conquista, e foi um tema muito diferente para mim. Apesar de ser sobre primeira infância, eu aprendi muito com as meninas, porque elas estavam falando sobre questões de racismo, sobre capoeira, sobre bibliotecas comunitárias. Então, assim, é uma outra perspectiva da primeira infância. Porque nas minhas reportagens eu falava de crianças de 0 a 3 anos. Elas estavam falando de crianças um pouco mais crescidinhas ali, já quase na infância mesmo, né? Já saindo da primeira infância. Então, qual a importância da capoeira para essas crianças, né? De se reconhecerem como crianças pretas, de darem valor ao seu cabelo, de darem valor àquele momento ali com pessoas da comunidade onde elas vivem. As bibliotecas comunitárias no interior da Bahia, como é importante esse espaço para essas crianças. Então, foi uma perspectiva muito diferente que eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, apesar de eu não ter feito outras reportagens, mas já acompanhei também. Muito bacana esse tema, né? Há alguma técnica, um olhar ou aí uma escuta diferente nesses casos? Assim, o jornalismo, a gente tem que ter esse viés humanitário para ouvir as histórias das pessoas. É claro que numa situação que as pessoas estão mais vulneráveis, a gente tem que ter um olhar muito mais atento, tem que ter um ouvido muito mais apurado, tem que ter uma acessibilidade realmente, né? Porque as pessoas estão contando as histórias, estão abrindo o coração pra gente. Então a gente tem que, eu tenho que ouvir isso aqui da maneira mais profissional possível, mas ainda assim ser sensível, acolher quando é necessário. Né? O meu contato com as crianças é um pouquinho mais diferente, porque ou são muito pequenininhas, então eu vou realmente perceber a criança, não vou conseguir entrevistá-la, mas vou perceber a criança. E se for uma criança um pouquinho maior, aí sim,
Mas aí é tratá-la com a mesma humanidade, né? Sem, aí, perdão pela palavra, assim, idiotizar a criança, né? Mas tratá-la com a mesma humanidade que eu trato os adultos, com a mesma empatia, com a mesma educação que eu trato os adultos. Sempre olhando no olho, conversando, ficando, o básico, ficando na mesma altura da criança, né? Então, não a gente ficar em pé e colocar o microfone ali pra criança falar, não, fica na mesma altura, senta do lado da criança. Se tiver uma cadeirinha ali, senta ali perto da cadeirinha, conversa com a criança, né? Realmente se parecer com ela para que ela fique à vontade para conversar com a gente. Então essa é uma das coisas assim que eu faço quando estou entrevistando esse público. Muito bem. E, Vanessa, no jornalismo de hoje, ainda há pouco espaço, né, para a escuta das crianças, esse trabalho aí que você vem desenvolvendo. Você acredita que há caminhos aí para incluir a perspectiva das infâncias nas reportagens de maneira mais ativa? Com certeza, eu acho que a rede já é um começo disso, né? Apesar de serem crianças de 0 a 6, mas já é um começo disso. A gente também está aprendendo a lidar com as crianças de 0 a 6 no termo ali de comunicação. E para as crianças maiores também é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que... Você vai fazer uma reportagem numa escola, por exemplo. A gente vai entrevistar só o diretor da escola, só a professora que está em sala de aula. Por que a gente não entrevista a criança? Né? Por que a criança também não é a nossa entrevistada, não é a nossa fonte também? E aí até essa maneira de conversar com a criança. Claro que as perguntas vão ser diferentes. A abordagem vai ser diferente. Adaptar a linguagem dela, né? Aquela faixa etária ali em que ela se encontra. Mas ela também é uma fonte. Né? Ela também pode ser entrevistada. E, na verdade, ela é o personagem principal das nossas reportagens. Ou deveria ser. Claro. E quando falamos da primeira infância, né, nós falamos também da interseccionalidades, a pobreza, a raça, o gênero, né, o território. O que você tem aprendido ao se aprofundar nessas camadas? Isso aí são questões bem recentes, as questões raciais. São bem recentes ainda para mim, em termos de conhecimento e de como isso afeta. Antes, até o momento, eu achava que não afetava tanto, mas eu fui percebendo que afeta e muito. Então, é algo que eu tenho aprendido no decorrer da minha carreira, né? Como as questões de raça e de gênero afetam. Então, Vanessa, quais foram aí as experiências profissionais que mais te marcaram, né, nesse campo e te fizeram aí perceber o real impacto do jornalismo na vida de crianças e famílias? Em 2019, final de 2019, eu fiz uma reportagem sobre... Aí sai um pouquinho da primeira infância, mas eu pego ali o finalzinho, vou aproveitar aqui o tema. Mas eu fui a Pacaraima para fazer uma reportagem sobre o boom de matrículas de crianças de origem venezuelana nas escolas públicas de Roraima. Então, conversando com as crianças, conversando com os pais, com os professores, né? A gente percebeu como essas crianças são afetadas, né? Por questões alheias a elas. Então, às vezes tinham que atravessar a fronteira todo dia para ir para a sala de aula, porque na sua cidade de origem não tinha um local para estudarem. Então, uma coisa que às vezes a gente acha, vai estudar, uma escola, uma coisa tão simples, mas muita gente não tem acesso, muitas crianças não tinham acesso, então essa era uma realidade que a gente se deparou lá em Pacaraima, né? E aí, uma sala de aula cheia de crianças, então, como que o professor consegue dar aula para 40, 50 crianças, né? No calor, sem infraestrutura? Então, foi desafiador, assim, encarar essa realidade, né? Perceber que a nossa realidade aqui, às vezes, é muito boa, e quando a gente vai mesmo para campo, principalmente no interior, a gente vê realidades completamente diferentes e completamente... que as pessoas estão muito vulneráveis. Muito difícil, né, ver essa situação. Aqui a gente ainda tá bom, né? Quando você vai lá para fora, vai para o interior, que você vê faltando inúmeras coisas, o desconforto, tanto que essas crianças se deslocam para poder ter acesso à escola e sem reclamar, né? Eles estão buscando ali o aprendizado de forma com muita dificuldade, enfrentando a distância. Muitas delas vão para a escola para ter o que comer quando oferecem aquela merenda. Então é muito difícil visualizar essa situação. Isso eu falo assim muito na questão migratória, né?
Mas aqui em Roraima a gente também tem outras realidades. Tem. Então a gente tem a realidade das crianças indígenas, a gente tem a realidade das crianças ribeirinhas, as crianças mesmo que moram nas sedes dos municípios no interior, que também têm uma dificuldade de acesso, que moram nas vicinais têm uma dificuldade de acesso. Então, eu tô falando aqui apenas de um recorte, né, que é um assunto que me chama mais atenção. Mas a gente tem várias outras realidades que também enfrentam dificuldades. Exatamente. E que precisam também ser abordadas. Então fica aí o convite para os colegas. Vou te dar uma sugestão em relação às crianças especiais. Não ser uma dificuldade só, é uma dificuldade tremenda de achar profissionais da área, o que as crianças enfrentam. Inclusive, a gente tem aqui na Rádio Defensoria um programa só voltado para isso, né? É o Conversas Inclusivas, onde a gente tanto conversa com autistas, profissionais da área e também as famílias. E aí são inúmeras as dificuldades. E quando se encontra as mães aqui, nossa, a conversa vai longe. Só falando mesmo do que as inúmeras dificuldades desse enfrentamento aí no dia a dia. É muita dificuldade mesmo. Sim. E fala pra gente, a infância ela não é uma pauta, né, vendável. No senso comum das redações, como é que você enxerga o desafio de tornar essas histórias atrativas, sem perder o respeito, o cuidado com os personagens envolvidos? É muito complexo isso aí, porque a gente sabe que nas redações, principalmente nos grandes veículos de comunicação, as pautas precisam vender, né? São jornais de mercado que precisam vender, então nem sempre a gente consegue emplacar uma pauta que a gente trabalhou com tanto cuidado, fez com tanto carinho, mas que é um tema que nem sempre as pessoas querem ler. Então, é realmente um desafio muito grande. A minha oportunidade, assim, apareceu porque eu trabalhava como jornalista independente, então eu publicava o que eu queria no meu site, né? Mas nos veículos de comunicação mercadológicos, por assim dizer, é muito mais complicado. Então, tem primeiro que convencer a chefia, né, de que aquela pauta é importante. Então tem que ter uma abordagem muito interessante para que o chefe compre a sua pauta, para que ele permita que você faça a sua pauta e depois você consiga um espaço legal para veicular, ou no jornal, impresso, quando ainda existia, ou no site, que é até um pouquinho mais fácil. Mas assim, eu ainda vejo que é uma pauta muito que o jornalista mesmo, CPF, pessoa física, tem interesse e acaba brigando por aquela pauta. Né, os colegas que eu citei aqui, colegas de outros estados, a grande parte são jornalistas freelancers, então, que têm um interesse muito grande nessa pauta e gostam de escrever sobre isso. Mas jornalistas de grandes veículos, eu acredito que têm uma dificuldade um pouquinho maior para conseguir um espaço nos seus veículos. Infelizmente. Vanessa, há uma discussão crescente, né, sobre o jornalismo com o propósito e impacto. Você acredita que a cobertura da infância ela pode ser uma ponte entre o jornalismo informativo e o jornalismo transformador? Com certeza, com certeza. É uma maneira de a gente transformar vidas. Eu costumo falar que o jornalismo, pelo menos eu não vejo o jornalismo como aquele jornalismo como uma profissão que vai salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Eu sempre acho que se eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa, de uma criança que seja, o meu trabalho está sendo bem feito. Eu vou estar mudando a realidade de uma pessoa. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, já é alguma coisa. Então, eu acredito sim nessa junção, né, que a gente pode ajudar a transformar a vida de uma pessoa, de duas pessoas, e isso aí ia ir transformando um pouquinho mais. Ou de muitas. Esse tema que você se cada um fizer um pouquinho, exatamente, né? Esse tema que você está abordando, ele transforma a vida de muitos, né? É um olhar especial ali para quem está vivendo essa vulnerabilidade ali. Isso, e assim, não só em situação de vulnerabilidade. A gente fala muito sobre crianças em situação de vulnerabilidade, porque são crianças que realmente necessitam mais, de uma atenção muito maior. Mas, às vezes, o nosso filho, o nosso sobrinho tá ali na nossa casa, na nossa frente, e a gente não tá atento ao desenvolvimento dessa criança. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, estimular a criança nos primeiros anos de vida, conversar com a criança, brincar com a criança. Isso é bom para os pais também, para os responsáveis, para os avós, para os tios, para os primos. Isso é importante pra gente. Pra gente, como adulto, a gente volta também um pouquinho
a ser criança. Então, eu vou na unidade básica de saúde, vou me vacinar, e aí tem ali aquela amarelinha ali no chão. É uma coisa simples. Mas se eu brincar ali, eu tô voltando um pouquinho a ser criança. Então, se eu tô com meu sobrinho e ele tá brincando, a gente tá brincando junto, a gente tá criando uma conexão. Ele tá se desenvolvendo e eu tô ajudando ele a se desenvolver. É uma coisa muito pequena, mas que pode fazer diferença. Faz sim, com certeza. Interessante que ontem a gente estava aqui conversando sobre isso. Eu recebi uma fisioterapeuta, a gente estava falando sobre o desenvolvimento do 0 ao 3 anos, realmente da primeira infância, sobre como a importância do estímulo desde a criança, desde o bebezinho ali é importante, essa relação de família, qualquer familiar, seja aquele elo ali com a mãe, com o pai, com o parente mais próximo, a questão do desenvolver, né? É muito importante. Tudo isso na primeira infância. Eu tenho um sobrinho de 4 anos que eu fico encantada de como a minha amiga desenvolve a inteligência dele, né? De tratá-lo como um ser humano, de perguntar, filho, você quer isso aqui ou você quer isso aqui? Você quer brincar disso aqui ou você quer brincar disso aqui? E de tratá-lo realmente como um ser humano. Então, é uma questão, às vezes, muito simples. É um brincar, que pra gente é um brincar, mas vai ajudar a criança a se desenvolver, às vezes, brincadeiras com letras, com números, com formas geométricas, tudo isso é uma maneira de a criança aprender também. Dar autonomia para a criança, porque muitas vezes os pais criam ali o filho dentro de uma bolha, super protege, e ali não está ajudando muito, né? Essa questão da interação, de dar autonomia, de dar escolha, de dificultar as coisas para praticar, proporcionar ali o estímulo automático ali daquela criança, isso é muito importante. Ontem mesmo a gente falando mesmo sobre esse assunto, lembrei agora aqui no nosso bate-papo sobre ontem, essa conversa que foi muito importante, né, para quem está nos acompanhando, para as mamães de primeira viagem, para as mães do momento ali. De segunda viagem de também. segunda viagem, de terceira viagem, mas que assim, foi um tema muito importante. Muitas coisas que até eu aqui conversando, eu digo, eu aprendo muito com quem chega aqui, porque a gente recebe verdadeiras aulas. Eu disse, nossa, todas essas informações eu antes do primeiro filho, nossa... E antes a gente não tinha tanta informação como tem hoje, né? A gente tem a facilidade da internet, o celular ali na palma da mão para você estar buscando informação. Tem a Rádio Defensoria. Hoje tem a Rádio Defensoria. Nossa, a gente leva tanta informação ao público. Se as pessoas parassem bem para olhar um a um dos nossos assuntos, é um mais importante que o outro. Sempre tem um assunto que vai te interessar, ou por que não todos, né? São temas assim bem abrangentes a cada necessidade. E o tema primeira infância, né? É um tema que atende todo mundo. Todo mundo. Porque, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Então, como é que eu posso ajudar meu sobrinho a se desenvolver? Né? Eu tenho sobrinhas que já estão numa idade já quase pré-adolescente, meu Deus. Então, assim, como que eu posso ajudá-las também? Cada fase, né? Uma fase diferente. É uma fase diferente. Então, assim, é um tema importante, porque a gente, eu não tenho filho. Eu não quero ter filho, não quero engravidar. Mas não tem nenhuma criança ao seu redor? Claro que tem. E você pode ajudar, ou se não... Tem um sobrinho, um irmãozinho, ou o filho do vizinho. Isso. E ajuda você como ser humano também a lidar com as crianças. Lógico, com certeza. E como é que você articula, né, o olhar local, amazônico, roraimense também, com uma causa que também é nacional e global? Como é manter o equilíbrio entre o macro e o micro? Eu sempre reforço muito que eu sou uma jornalista roraimense. Então, assim, a primeira coisa que... eu sou jornalista, 2, eu sou de Roraima. Então, eu sempre falo muito sobre isso. E quando vou participar de eventos em outros lugares, sou de Roraima, sou da Amazônia, sou do Norte, sou do Extremo Norte. E para falar que as nossas vivências aqui são iguais, mas são diferentes, são diversificadas, né? Às vezes a gente tem muitas coisas em comum com quem mora em São Paulo, com quem mora no interior do Rio de Janeiro, com quem mora no Distrito Federal. A gente tem coisas parecidas e tem situações muito particulares aqui que a gente vive, né? A questão indígena, a questão migratória. São questões muito particulares que a gente tem aqui, porque é uma junção de várias coisas ao mesmo tempo. Com certeza. Né? Então, assim, eu sempre tento pegar temas nacionais e trazer para o local, ou pegar um tema que é muito local e tentar ampliar isso para quem me acompanha, né? Para quem já conhece um pouco do meu trabalho. Então, sempre fico nesses dois caminhos, assim, ou trazer algo nacional, como isso afeta a nossa vivência,
aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, e do que a gente está vivendo aqui, de contar as histórias daqui para as pessoas de fora, para elas conhecerem também um pouquinho de Boa Vista, conhecerem também um pouquinho de Roraima. Muito bem. E em tempos de redes sociais e produção também acelerada, né, de conteúdo, como é garantir a infância, que a infância seja aí retratada de forma ética, sem cair na exploração emocional ou no sensacionalismo? Isso gera uma preocupação, bem, deveria ser uma preocupação dos jornalistas, né, dos comunicadores, mas de fato com as redes sociais a gente tem que ter um cuidado muito maior ainda. Porque, às vezes, identificar uma criança que está numa situação vulnerável, isso pode prejudicá-la. Aquilo que eu comentei mais cedo, né, sobre ter a sensibilidade de observar mais aquele entrevistado, aquela entrevistada, de não colocá-la em risco. E isso, para a criança, é muito maior, deve ser multiplicado umas 10 vezes, ter essa atenção, esse cuidado muito maior, porque a gente realmente pode colocá-la numa situação de risco. Nessa série de reportagens que eu fiz, eu mudei o nome de todo mundo que eu entrevistei. A gente não identificou rosto, né? Foi basicamente mão, pé, as pernas, uma foto mais distante. Mas alguns locais a gente identificou. E eu fiquei, será que eu vou estar identificando essas crianças? Será que eu vou estar identificando essas pessoas que me deram entrevista? Era uma preocupação minha. Então, é algo que a gente tem que pesar, assim. Então, a ocupação que eu visitei, né, que eu pedi permissão para entrar, eu identifico esse local ou não? É importante para minha matéria? Até Pensar que ponto, em tudo isso, até né? que ponto é importante eu identificar esse local? Será que eu não vou estar expondo essas pessoas? Ah, naquela ocupação ali tem uma criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que isso é relevante realmente? Será que eu vou estar colocando a segurança dessa família em risco ou não? Então, tudo isso a gente tem que ter uma preocupação, principalmente agora com as redes sociais. Então, assim, às vezes a gente acaba cometendo alguns equívocos, né? Pô, quero fazer uma reportagem e tal, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu tinha que ter um cuidado muito grande antigamente, ainda mais agora com as redes sociais, né? Com os veículos de comunicação digitais também. Claro. Vanessa, olhando para trás, que histórias sobre a infância que você contou aí e sente que realmente fez a diferença, e que história ainda gostaria de contar? Ai, tem muita história pra contar ainda. Tô no comecinho. Tenho muita história pra contar. Assim, realmente não sei o que eu gostaria de contar. Mas quero contar muitas histórias. E eu acho que essa história da família que a interiorização separou, digamos assim, foi momentânea. A separação, depois eu descobri que eles já tinham se reunido 2 meses depois. Essa mãe estava indo para onde? Tava indo pro Rio Grande do Sul. Saiu daqui pra ir pro Rio Grande do Sul pra encontrar a família dela lá. Ela já tinha familiares lá, né? Sim, a mãe dela já morava lá. E, salvo engano, um filho mais velho dela já morava lá, que era Pelo menos já mais tinha essa criança. rede de apoio, né? Sim, Para já tinha uma recebê-la, rede de né? apoio, já tinha uma rede de apoio. Mas essa história me comoveu bastante, porque o pai estava muito triste. Ele Acabou de tava ter um assim, filhinho, e aí... não podia estar perto. E assim, toda a história que ele me contou, a gente atravessou a fronteira pelas trochas e a mãe já estava com 8 meses de gravidez. Nossa, Então, que dificuldade. assim, a história, claro que quando a gente chega numa briga, numa ocupação, todas as histórias são interessantes. Mas essa aí se encaixava perfeitamente. A maioria são histórias de sofrimento, né? Sim, então... De sofrimentos. Mas assim, ele tinha esse senhor... Um senhor porque ele já tinha uns 40 e poucos anos. Ele tá sendo pai pela primeira vez, mas ele já tinha uns 40 e poucos anos. Ele queria ajudar ali o local onde ele estava, né? Ele era até reconhecido ali pelas pessoas ali da operação já, da operação acolhida. Era uma pessoa que gostava de ajudar. Sim, então assim, ele estava numa situação irregular, a filha dele demorou para ter registro, mas mesmo assim ele queria ajudar. Então assim, toda a construção da história deles me emocionou bastante. Né? Isso tô contando de uma coisa mais recente, mas se a gente for parar para pensar agora eu lembrei agora. Uma situação que eu escrevi quando eu estava na faculdade ainda, que parando para pensar era a primeira infância. Eu não tinha consciência, eu tive consciência disso agora, acabei de pensar nisso. Mas foi de uma mãezinha que teve um bebê na maternidade e ela teve uma complicação no parto.
esqueceram umas gases dentro dela, então ela teve uma complicação e o bebê demorou para ser retirado. Então ele teve um problema de oxigenação e tal, então me denunciaram aquele caso. A família queria falar sobre aquilo ali, queria fazer aquela denúncia, e eu fui entrevistar aquela família. Então eu entrevistei a mãezinha e conheci o bebê numa situação respiratória muito complicada. E aquela respiração do bebê à noite ficou vindo na minha cabeça. Aquilo te marcou, Aquilo né? me marcou. E até agora, até esse exato momento, eu nunca tinha parado para pensar que eu já falava de primeira infância. Porque o direito a nascer também é um direito. Né? O direito de nascer saudável. Exatamente. Né? E aquela criança, naquele momento, aquela família não teve esse direito. Né? Depois eu acabei não acompanhando a história dessa criança, mas foi uma história que algumas vezes eu citei essa história. Muito Isso foi em bonito isso. 2010. Ou seja, eu já falava de primeira infância, eu acabei de perceber isso. Olha só, mesmo antes de você já começar esse projeto com vários jornalistas e falando sobre a situação real aqui do nosso extremo norte, você já falava da primeira infância, olha só. Isso é uma coisa que vem de você, né? Que te comove. Pois é, agora eu tô... Essa foi boa. Que interessante, né? E que venham mais histórias e que as suas histórias, contadas por você, venham aí trazer muitas soluções para essas pessoas que estão enfrentando aí todas essas dificuldades. Com certeza, não apenas as questões, as histórias ruins, né, que a gente acaba tendo que contar, mas também gosto de contar histórias boas, histórias que trazem Histórias soluções, de histórias de superação, histórias que trazem solução. Então, todas as histórias estão aí para ser contadas. Quero contá-las. Exatamente. E elas têm que ser vistas, né? Elas de fato realmente acontecem e precisam um olhar especial sobre essas pessoas. E quem conta está fazendo um belo trabalho. É um trabalho de ajuda, colocando aí em vista, dando visibilidade a essas situações. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, te desejo muito sucesso e que venham mais histórias e que venham mais soluções e que venham mais superações através aí da sua visibilidade, dessa voz que você está dando a todas essas histórias. Muito obrigada, Adriana. Fico muito feliz mais uma vez pelo convite. Desculpa aqui, gente, as tosses, a gripe está tentando ficar aqui, mas eu não vou deixar. Mas enfim, desculpa pelas tosses, mas muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vou fazer aqui o meu jabazinho. Assim, hoje eu não tô mais, não tô atuando tanto com primeira infância, mas sempre tô falando sobre isso. Sempre tô falando também sobre jornalismo de educação, que é um tema que me interessa. Então, se quiserem me acompanhar, minha rede social Como é que tá teu Instagram? Já ia perguntar. Vanessa A.O. Vieira, pode pesquisar lá. Tô sempre divulgando coisas sobre jornalismo, que gosto de falar sobre jornalismo nas mais variadas maneiras, né? Então, eu tô sempre envolvida em alguma coisa. Maravilha. Então, pode me seguir. Quiserem acompanhar também o trabalho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. No Instagram também é só procurar o site também. Se quiser ver nossa fotinha lá, tá lá no site também. A foto de todo mundo que está fazendo parte dessa rede de jornalistas pela primeira infância. Maravilha, te desejo muito sucesso. Vanessa, só gratidão aqui você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado aí a sua história com a gente aqui no Entrevistas DPE. Muito obrigada mais uma vez. Vim ano passado, vim esse ano, a gente se vê ano que vem, então. Com certeza, seja muito bem-vinda, está convidadíssima sempre. Com outra pauta, com outro assunto, Exato. Com outra coisa que eu vou estar inventando. Estamos de portas abertas. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Nós conversamos com a simpaticíssima Vanessa Vieira, jornalista. Falamos sobre rede nacional que une jornalistas na defesa dos direitos da primeira infância aqui no Entrevistas DPE. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. Tchau, tchau.